Hoje eu quero trazer uma mensagem para vocês. Há muito tempo que eu vou ter essa mensagem, desde quando eu prego sobre ela. São 7 conselhos para resolver os conflitos, para que a gente venha resolver as adversidades da vida. E eu creio que todos que estão aqui têm conflitos, sim ou não? Tem prova, tem tribulação, tem aflição. Ninguém escapa disso. Mas nós iremos nesta noite aprender como resolver alguns conflitos que chegam até a nossa vida, para que a gente possa viver melhor, para que a gente possa ter um coração realmente voltado para Deus. E eu louvo a Deus que o povo de Deus tem esse privilégio de aprender da maneira correta, da forma certa, a como resolver os seus conflitos, a como verdadeiramente agradar o Senhor nesta caminhada. E nós podemos ver, meus amados irmãos, que lá fora, o mundo, eles se desesperam. Quando tem um conflito, muitos deles fazem loucura. Muitos deles, meus amados irmãos, no meio de uma adversidade, até matam alguém por causa de um conflito, por causa de uma adversidade. Nós podemos ver hoje, eu creio que todos aqui já viram essa cena, que pessoas que estão estressadas no meio do trânsito, porque alguém chega, ele quer chegar rápido em casa, o trânsito é enorme, mas ele não tem paciência. Talvez alguém chegue ali, ele sem paciência, muitas vezes agride o outro com palavras, e o outro também não tem paciência, vai lá, e às vezes há morte. É assim, não é? É isso que acontece muitas vezes, quando a gente não tem a sabedoria e a graça de Deus, para resolvermos os conflitos que nos rodeiam, que nos cercam dia por dia. Eu gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias lá em Provérbios, capítulo 18, versículo 13. Provérbios, nós vamos trabalhar um pouco agora o livro de Provérbios para as nossas vidas. E aqui há grandes instruções para quem quer realmente vencer as adversidades, vencer as lutas e vencer as provas do dia a dia. O primeiro conselho, meus amados irmãos, para que nós possamos resolver os conflitos, é aprendermos a ouvir. Ouvir é fácil? É fácil aprender a ouvir? Eu creio que não. Ainda mais quando tem alguém te insultando, ainda mais quando tem alguém te imitando. É fácil você ouvir essa pessoa? Não é. Porque nós, meus amados, quando somos provocados, a nossa ira é só. Quando nós somos provocados, automaticamente a gente quer revidar na mesma proporção ou maior ainda. É assim, não é? Eu creio que tem ninguém diferente um do outro nessa questão. Todo mundo tem aquele dia que só Jesus para se curar, e se não fosse Jesus, a gente fazia loucura. Sim ou não? Então, o primeiro conselho é a gente aprender a ouvir. Porque Tiago vai dizer lá no capítulo 1, versículo 19, que nós sejamos prontos para ouvir. Isso não é fácil, ser pronto para ouvir. E quando nós lemos em Provérbios 18, versículo 13, diz assim: o que responde antes de ouvir, comete a justiça, que é para a vergonha sua. É bíblico. O que responde antes de ter irmão, de ouvir, ele comete o quê? Justiça. Ele é considerado como um louco, que é para a vergonha sua. Quem aqui no meio de uma calorada assim, uma discussão, já falou coisas que depois disso, meu Deus, não foi falar isso. Quem já passou por isso na vida? Eu creio que todos nós já passamos. Que às vezes você fala antes de ouvir, você já está explodindo. Isso é um perigo para nossas vidas. Porque no lugar de a gente resolver o conflito, a gente está aumentando. Está dando lugar para o diabo agir no meio da nossa casa, no meio da nossa família. Mas hoje, em nome de Jesus, vamos aprender a ouvir, para que nós não venhamos ser, meus amados irmãos, como o mundo lá fora. Que nós aprendemos a ouvir, nós não cometeremos erros, meus amados irmãos, que muitas vezes nós poderíamos evitar na nossa caminhada. E o que responde antes de ouvir, comete justiça, que é para a vergonha sua. Olha só, a vergonha de quem, irmão? De quem está cometendo o erro de responder antes de ouvir. Agora olha em Provérbios 17,
versículo 14. Que diz assim, que é um versículo que eu guardo no meu coração. Porque é aqui onde o diabo tem trabalhado em meio de muitas famílias. É aqui onde o diabo tem trabalhado em meio dos meus amados irmãos de amizades. Provérbios 17, versículo 14, diz assim: como soltar das águas é o início da contenda. Assim, antes que seja envolvido, afasta-te da questão. Como é que eu vou me afastar se eu não tenho paciência para ouvir? E preste atenção que como soltar das águas é o início, irmão. Não é o fim, é o que eu disse? O início. O início da contenda. Assim, antes que seja envolvido, afasta-te da questão. E como é isso, irmão Sérgio? Como é esse soltar das águas? Aqui, meus amados irmãos, quem já viu? Quando você abre a torneira na sua casa, o que ela faz? Se tiver água. Quando a gente abre a torneira, o que acontece? A água começa o quê? A escorrer. Você pode botar a sua mão ali, mas você pode conter aquela água. Ela fica só naquele canto que você bota a mão. Depois que ela transborda, ela vaza pelas laterais, vaza por cima, por todo lado e vai correndo. E ela vai se espalhando, vai às vezes entrando, meus amados irmãos, lá pelo ralo, e assim ela vai correndo, correndo, correndo. E o fim dela só Deus sabe. Assim também é uma contenda. Uma contenda, ela vem, meus amados irmãos, quem aqui já viu um rio em plena força? Os irmãos já viram? Os irmãos já viram que tem pessoas que às vezes querem passar no rio em plena força. O que é que o rio faz com ela? Arrasta ela. E o rio em plena força, irmão, ele devasta tudo que tem na frente. Assim também é a contenda. A contenda, ela destrói coisas que nunca era para ser destruídas. Uma contenda, meus amados irmãos, ela pode gerar ferida na alma, que nunca mais ela pode ser sarada. Só se a pessoa abrir seu coração, der lugar para Deus para sarar a ferida na alma que fica por causa da contenda. E quantas vidas hoje, meus amados irmãos, estão com a sua alma ferida, machucada, por causa da contenda, porque não teve sabedoria, nem graça de Deus, para evitar aquela contenda. Assim no meio do povo de Deus, que a contenda seja repreendida no nome de Jesus, que todo projeto de contenda para a glória de Deus caia por terra e o nome do Senhor seja glorificado para a glória de Deus. Porque onde a contenda é evitada, e preste atenção, quem evita somos nós. Amém? Amém. Por que, meus amigos? Porque quem fica levando de um para o outro, quem é, irmão? Quem fica espalhando a contenda? Quem é, irmão? Somos nós. Fulano contou aqui um fuxica, irmão. Fulano chegou aqui e falou, pá, tá atrás de fulano. E às vezes, muitas vezes começa assim: fulano é uma vez, irmão. É igual Naamã, né? Naamã, chefe do rei da Síria, né? Homem valoroso, que Deus dava a vitória a ele por causa de Naamã. Porém, o homem era leproso, matou, acabou com o homem. Às vezes a pessoa chega contando uma qualidade, mas depois vem ela dizendo, ó, e tome defeito. E quem não tem defeito aqui nessa noite? Quem não tem falha aqui nesta noite? Todos nós temos falha, temos defeito, mas nós precisamos, meus amados irmãos, aprendermos a evitarmos as contendas e não nos envolvermos nela para a glória de Deus. Se fizermos assim, haverá abundância do Senhor no meio do povo de Deus para a glória de Deus. Segundo conselho